Amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja Deus. Eu vou para Jesus. Livro de Isaías 38. Glória a Deus. Graças a Deus. Santo Deus. Todos acharam, né, irmão? Glória a Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isaías 38. Amém? Glória a Jesus. Vamos ler uns versículos aqui, irmãos, que diz assim, ó: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti, glória a Jesus, perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Vamos orar um minuto? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Jesus querido, eu te peço, Senhor, oh Jesus amado, fala, Jesus, através da tua palavra, Senhor, fala de uma maneira, Jesus querido, claro, Senhor, para a tua igreja, Jesus querido, entender, oh Jesus amado, que o Senhor venha, Jesus querido, crescer, que nós venha, Senhor, desaparecer, papai, oh Deus da glória, santo é o teu nome, Jesus, graças eu te dou por essa oportunidade, papai da glória, confirma, Jesus, a tua maravilha no nosso coração, em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Pode se assentar e palmas que louvou o Senhor da glória. Glória a Deus, aleluia. Irmão, louvado seja Deus. Irmãos, nós lemos aqui em Isaías 38. Louvado seja Deus, mas eu vou voltar um pouco atrás para nós entender o motivo a qual o Senhor teve misericórdia de Ezequias e acrescentou a ele mais 15 anos de vida. Louvado seja Deus. Porque nós sabemos, irmãos, se lemos a passagem de Isaías aqui, que fala de Ezequias, glória a Deus, sabemos que ele foi um rei em Jerusalém, glória a Jesus, a qual era temente ao Senhor. Glória a Jesus. Isaías era o profeta que ali orientava Ezequias. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Eu li essa mensagem, irmão, louvado seja Deus, para nós ir, glória a Jesus, entendendo aquilo que o Senhor fez na vida de Ezequias, louvado seja Deus. Aqui no 36 fala assim, ó: e aconteceu no ano 10º que o rei Ezequias de Senaqueribe, rei da Assíria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Louvado seja Deus. Irmão, naquele tempo ali, louvado seja Deus, a qual nós acabamos de ler aqui, o rei Senaqueribe era um rei ali muito, como nós falamos no tempo de hoje, né? Ganancioso. Louvado seja Deus, ele queria ter até aquilo que ele não podia alcançar os seus olhos. Tudo aquilo ele queria. Louvado seja Deus. E tinha muitas cidades ali ao redor de Jerusalém, glória a Jesus, por ali, ao entorno ali, cidade de Judá e etc. Glória a Jesus, a qual Senaqueribe foi até aquelas cidades e tomaram. Glória a Jesus. Só que naquele tempo o povo de Deus, eles tinham se desviado da adoração do Senhor. Glória a Jesus, eles fizeram, glória a Jesus, imagens, estátuas feitas pela mão humana, e ali eles começaram a adorar. E quando eu e você começa a adorar algo que não seja o nosso Deus, algo que o Senhor ali olha e fala, que a palavra dele fala que ele tem ciúmes de nós. Se nós começamos a gostar de
certa coisa mais do que o nosso próprio Deus, glória a Jesus, Ele pode nos colocar à prova, irmão. Ele pode, louvado seja Deus, colocar nós no estreito, para que nós volte a adorar o nosso Deus. Então, irmãos, aqueles povos ali da cidade circunvizinha ali de Jerusalém, glória a Jesus, Senaqueribe mandava, glória a Jesus, um homem por nome de Rabsaquém, glória a Jesus. Ele era o chefe, louvado seja Deus, do exército de Senaqueribe. E ali ele ia e falava com aquele povo: ó, se vocês não se renderem, nós vamos invadir, vamos matar, vamos massacrar e vamos acabar com tudo. E assim acontecia, louvado seja Deus. E ali, irmão, louvado seja Deus, aquele homem ia lá, intimidava e falava para Ezequias. Ele chegou lá em Jerusalém, foi recebido até o rei, e ali ele falava ao rei: cadê os deuses das cidades que estavam ao redor de Jerusalém? Qual foi o Deus, glória a Jesus, que impediu o meu rei, glória a Jesus, a entrar naquela cidade e acabar com tudo o que tinha ali dentro? Louvado seja Deus. O Senhor está nos ensinando, irmão, louvado seja Deus, que tudo que nós precisamos, tudo, louvado seja Deus, que nós necessitamos de pedir, nós temos que pedir ao nosso Deus vivo que tudo pode. Ele que vai cuidar de mim e de ti. Ele que vai, louvado seja Deus, julgar a minha e a tua causa. Ele vai observar o meu e o teu coração, para realmente Ele olhar e saber se nós estamos verdadeiramente adorando ao Deus vivo que tudo pode, ou o nosso coração está voltado para outra coisa. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes, irmão, nós escutamos falar por aí, glória a Jesus, eu vou pedir licença para o meu Deus aqui, e vou te dar um cacete, vou te dar um tapa, vou fazer isso, fazer aquilo. Que Deus você está servindo? Glória a Jesus. Então, irmão, louvado seja Deus, aquele homem, glória a Jesus, que foi até o rei ali, Ezequias, glória a Jesus, e intimidá-lo, e falou: qual foi o rei das outras cidades que impediu do meu exército entrar e massacrar, destruir, tocar fogo em tudo? Glória a Jesus, não teve nenhum. E qual é o Deus que tu serve? Glória a Deus. E aí chegou um momento, irmão, que, louvado seja Deus, ali o povo ali não estava entendendo na linguagem a qual eles estavam falando. Então pediu: fala na língua que nós entendemos. Aí ele começou a falar esse mandado pelo rei da Assíria, glória a Jesus, para atacar Jerusalém. Glória a Deus. Então, irmão, ele ali na frente dos três principais ali que Ezequias mandou para conversar ali sobre o que estava acontecendo, para tentar apaziguar, para ali o rei não invadir Jerusalém, destruir, glória a Jesus, começou a falar na língua a qual os moradores de Jerusalém, que estavam em cima dos muros, observando aquela conversa ali, louvado seja Deus. Então, quando ele percebeu que o povo estava, glória a Jesus, no muro, olhando a conversa, ele começou a gritar em voz alta para tentar intimidar o povo, para tentar, louvado seja Deus, fazer com que o povo desistisse da guerra. Assim é o diabo na minha e na tua vida. Ele sempre está tentando fazer nós desistir do caminho de Cristo. Ele sempre está lançando algo para nós pensarmos: isso não vale mais a pena. Para que eu estou passando a minha vida toda dentro da igreja? O que eu estou fazendo, louvado seja Deus, para que o Senhor tenha misericórdia de mim? Louvado seja Deus, nós temos que fazer mais do que o Senhor nos pede, irmão. Nós temos que fazer para Deus, glória a Jesus, o que muitas pessoas não precisam nem saber. Glória a Deus. Então, irmão, louvado seja Deus, chegou um momento que Ezequias ele foi até o altar. Glória a Jesus. Voltando mais um pouquinho atrás, glória a Deus, altar que Ezequias, ao tomar o reinado de Jerusalém,
ali, o povo ali também estava corrompido antes do reinado dele. Tinha altares de adoração de estátua a qual o povo ali estava adorando. Antes do reinado de Ezequias, glória a Jesus, ali dentro de Jerusalém, glória a Jesus, o rei a qual antecedeu ele, mandou lacrar as portas do templo a prego e ninguém entrava dentro do templo para adorar a Deus. Glória a Jesus. Então, irmão, louvado seja Deus, Ezequias, quando ele tomou ali o reinado para si, ele começou a falar: não, eu quero adorar o Deus de Davi, de Isaac, de Jacó, meu pai, louvado seja Deus. Então ele chamou ali alguns trabalhadores, mandou que se quebrasse todos os templos, a qual foi feito pela mão humana, estátua, tudo, mandou quebrar, mandou abrir as portas do templo, chamou muitos trabalhadores, limpou o templo, restituiu ali o templo, limpou, fez tudo o que tinha que fazer para o povo entrar e adorar o Deus vivo. Louvado seja Deus. Só que, ó, irmão, louvado seja Deus, não esqueça, as cidades que estavam ao redor de Jerusalém, eles não fizeram isso. Glória a Jesus. O povo estava lá adorando quem quisesse. Louvado seja Deus. No dia de hoje não é diferente, né, irmão? Tem muitos que adoram carro. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Tem muitos que, ó, irmão, não encosta no meu carro não para não arranhar. Louvado seja Deus. Isso é uma situação a qual, irmão, o Senhor olha e não se agrada. Louvado seja Deus. Porque um dia vai chegar um tempo, vai chegar uma hora que nós vamos partir dessa terra. E a palavra do Senhor vem falar que quando nós partirmos daqui, se enxergarmos, termos a graça de alcançar, louvado seja Deus, o trono de Deus e estivermos com Ele, nós só vamos adorar Ele em espírito. Só. Glória a Jesus. Nós só vamos adorar o nosso Deus e a palavra do Senhor fala que nós vamos ficar louvando ao Senhor todo o tempo. E aquelas cidades ao redor não fez a limpeza a qual tinha que fazer. Muitas das vezes, irmão, nós temos algo guardado no nosso coração que nós não queremos tirar. Nós temos que limpar. Nós temos que deixar o nosso coração limpo, puro. Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor fala que o nosso Deus, Ele não habita em templo sujo nem em casa rebelde. Glória a Jesus. O templo tem que estar limpo, tem que estar tudo zeloso diante do nosso Deus para Ele habitar. Glória a Jesus. E a palavra do Senhor vem falar, glória a Deus, que o pecado nos distancia do Senhor, Ele fica distante. Não que Ele não perdoe os nossos pecados, sim, Ele perdoa o nosso pecado, pela graça a qual foi nos dada. Glória a Jesus. Porque a palavra do Senhor vem falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque foi de graça, irmão. Louvado seja Deus. É de graça adorar o Senhor. Foi de graça e sempre vai ser de graça. Você não precisa pagar nada, só ter obediência na palavra do Senhor. Glória a Jesus. Então, irmão, louvado seja Deus, aquele homem chamado Rabizaque, louvado seja Deus, que era chefe do exército de Senaqueribe, a qual veio para tirar Ezequias de Jerusalém. E ainda ele gritou e falou para o povo: não deixe Ezequias enganar vocês. Não deixe, o povo já estava com medo, irmão. Louvado seja Deus. O povo já estava tudo com medo, porque tinha um exército enorme, esperando só uma ordem para invadir. E eles, logicamente que eles ouviam falar que cidade tal, glória a Jesus, foi invadida e foi tomada por Senaqueribe. Tal lugar foi invadida e foi tomada por Senaqueribe. Louvado seja Deus. E ainda Satanás, ele engana, irmão. Glória a Jesus. Aquele chefe do exército de Senaqueribe, glória a Jesus, chegou e falou: não, glória a Jesus, vocês vão ser bem tratados. Vocês vão plantar as melhores uvas e vão colher as melhores uvas para vocês. Vocês vão, louvado seja Deus, plantar o trigo e vão colher para fazer os melhores pão para vocês comerem, tentando enganar o povo. Glória a Jesus. Mas ali, irmão, naquele lugar, tinha,
glória a Jesus, pessoas que estavam na presença de Deus e orava e pedindo ao Senhor. Ezequias foi até o altar orar e pedir ao Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor ouviu e viu a oração de Ezequias naquele momento. Ele pediu para que o Senhor os livrasse da mão do rei da Síria, porque se ele entrasse dentro de Jerusalém, destruía tudo. Assim é o inimigo da nossa alma. Assim é o inimigo da nossa vida. Se nós der brecha e ele entrar dentro de nós, ele destrói tudo que o Senhor edificou. Tudo que o Senhor colocou no meu e no teu coração, ele arranca no piscar de olhos. Ele arranca de uma maneira a qual nós reparar na vala, na sarjeta, volta para aquilo, louvado seja Deus, a qual nós fazia no passado. Mas eu tenho certeza, irmão, louvado seja Deus, que nós estamos orando para que o Senhor cuide de nós, nos guarde, nos proteja e nos guia. Louvado seja Deus. Então, irmão, Ezequias foi e orou. O Senhor foi e revelou para Isaías. Isaías foi lá e falou para Ezequias: não tenha medo, Ezequias. O Senhor é o Deus que tudo pode. O Senhor, em outras palavras, né, irmão? O Senhor é o Deus que guarda aquele que está com ele. O Senhor é o Deus, louvado seja Deus, do teu pai, glória a Jesus, de Isaac. E ali, irmão, louvado seja Deus, o coração de Ezequias, glória a Jesus, né? Ficou mais tranquilo. E ali ele foi passar para o povo. Glória a Deus. Então, irmão, louvado seja Deus, e passou para o povo. E aquele homem gritava em alta voz: não deixe que Ezequias vos engane. Eles estão tentando enganar você, porque o nosso exército vai vir e vai destruir essa cidade. Louvado seja Deus. Irmão, louvado seja Deus. Ezequias foi um rei muito sábio. O Senhor deu sabedoria para ele tremenda. Glória a Jesus. Ele fez um túnel, irmão, por debaixo da terra ali, que jogava água da cidade de cima para a cidade de baixo ali, louvado seja Deus, e até hoje está lá. O povo de Israel usa esse túnel, esse caminho da água, louvado seja Deus. E o exército do rei da Síria parou próximo a um cano de água lá, e ficou lá aguardando, glória a Jesus, a ordem do rei para atacar Jerusalém. Louvado seja Deus. Mas ele se esqueceu, irmão, louvado seja Deus. Talvez ele não escutou que Ezequias ele fez a limpeza no templo. O meu e o teu templo está limpo, irmão? Nós estamos limpos perante ao Senhor? Louvado seja Deus. Se nós não estivermos, nós temos que começar a se limpar diante da presença do Senhor. E Ele vai começar mais e mais a falar conosco. Ele vai mais e mais nos dar livramento, sabedoria para lidar com toda e qualquer situação, quando ocorrer em qualquer momento e em qualquer lugar. Porque foi a estratégia que ele deu para Ezequias. E ele foi lá, orou ao Senhor. Glória a Jesus. E sucedeu, irmão, que o Senhor mandou um anjo à noite, glória a Jesus, aonde aquele exército estava acampado, e o anjo foi lá e matou o exército quase todo. E os que sobreviveram levantaram e viram a grande multidão ali, tudo morta, e foram embora. Glória a Jesus, desistiram de entrar na cidade de Jerusalém, a qual Deus estava ali naquele lugar. Glória a Jesus, protegendo, guardando. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor vem falar, irmão, que eu e você somos templo do Espírito Santo. Se eu e você somos templo do Espírito Santo, nós temos que andar na santidade, para que o Espírito Santo esteja conosco. Louvado seja Deus. Então, irmão, louvado seja Deus, fez esse resumo, a qual ali, Ezequias ali teve esse grande livramento de Deus, para chegar um pouco até aqui, aonde nós lemos, glória a Jesus, que Ezequias adoeceu. Quem não adoece, né, irmão? Louvado seja Deus. Quem não adoece nos dias de hoje? Nós adoecemos, louvado seja Deus, mas nós temos um Deus que cuida de nós, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todo momento da nossa vida, Deus cuida de nós. Se nós realmente estivermos fazendo o que agrada a Deus, Ele vai sempre estar cuidando de nós. Então, irmão, louvado seja Deus, quando Ezequias aqui, ele adoeceu de uma
glória a Jesus, doença a qual ali ia ceifar a sua vida. Ele ia morrer, irmão. E o Senhor enviou Isaías, o profeta, a qual ali tinha profetizado tudo aquilo que ia acontecer sobre aquele exército ali, que o Senhor ia mandar o anjo e ia exterminar aquele exército e eles iam voltar para trás. E mandou e falou: glória a Jesus, assim diz o Senhor, glória a Jesus, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. A sentença já estava dada, irmão. Glória a Jesus. Tem gente que fala assim: ah, mas Deus se arrepende. Irmãos, glória a Jesus. Tem pessoas que não entendem, mas tem momentos que Deus se arrepende a um motivo meu e teu. Como assim, irmão? Por exemplo, se o Senhor prometer algo para mim e eu ficar firme com Cristo, perseverando, ali sempre com o Senhor, ajudando ali, tudo, fazendo aquilo que o Senhor determinar para mim, se cumpre aquilo que o Senhor prometeu para mim. Agora, se eu voltar para trás e fazer tudo que o Senhor não quer, começar a mentir, bagunçar, louvado seja Deus, ele fala: opa, aquilo que eu falei que ia te dar, eu não vou dar mais, porque tu não está merecendo. É que nem o teu filho, irmão. Glória a Jesus, se teu filho merece algo, você vai lá e dá. Se não merecer, você não está merecendo, não vai ganhar. É a mesma coisa, irmão. Deus é assim mesmo, é assim. Louvado seja Deus. Então, irmão, louvado seja Deus, Ezequias adoeceu. Isaías foi lá e falou: ó, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então a palavra do Senhor vem falando que Ezequias, ele virou-se para a parede e chorou muitíssimo. Glória a Jesus. Falou assim, ó: então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Acabou, irmão. Louvado seja Deus. Veja o que Ezequias falou para o Senhor: Senhor, eu sei que tu lembra de tudo, eu sei que tu não se esquece de nada, mas eu vou pedir para o Senhor lembrar, Senhor. Ó, eu andei retinho diante de ti, eu não pequei, eu não roubei, não adulterei, eu não menti, eu não dei falso testemunho, louvado seja Deus, eu não fiz nada, Senhor, a qual não te agradava, e até hoje eu faço. Glória, o Senhor não se lembra, Senhor, que eu fiz tudo isso para trás e um pouco mais? Aí o Senhor olha e fala: é verdade, né? Louvado seja Deus, você fez mesmo. Agora eu e você, irmão, louvado seja Deus, eu e você. Aí chega o profeta e fala: irmão ou irmã, assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. O que eu e você vai colocar diante de Deus? O que eu e você vai falar? Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, ó Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, o Senhor não viu, eu fiz isso mais, Senhor, ó Senhor, vou te lembrar mais um pouquinho. O que nós vamos falar que fez para Deus? Porque a palavra do Senhor vem falar para nós que o que eu e você faz para o Senhor ainda é pouco. Louvado seja Deus. Ainda é pouco, irmão, o que nós fazemos para o Senhor. Por isso que a palavra do Senhor fala que, glória a Jesus, é uma graça imerecida, nós não merecemos. A gente não merece a graça do Senhor, louvado seja Deus, mas a misericórdia dele é tão grande, irmão, a misericórdia dele é tão grande que nos alcança. A misericórdia dele, irmão, é tão grande, tão grande, tão grande, que ele enviou o Filho dele, amado e querido, para salvar a minha e a tua alma. Olha o tamanho da misericórdia do Senhor, irmão. Mas para essa misericórdia alcançar eu e você, nós temos que estar diante de Deus com o coração reto e fazer aquilo que agrada a Deus. Louvado seja Deus. Se nós começar a murmurar, se nós começar a falar o que não agrada a Deus, irmão, o Senhor vai se afastando de nós. Então Ezequias, ele teve palavras para falar para o Senhor: Senhor, eu andei reto, Senhor, eu fiz, Senhor, o que outros reis não fizeram, Senhor,
Eu fiz, Senhor, louvado seja Deus, uma limpeza no teu templo. Eu limpei, Senhor. Eu abri as portas do templo, Senhor. Senhor, aqueles deuses que levantaram, aquelas estátuas que levantaram aqui em Jerusalém, eu coloquei por terra, derrubei a marreta, joguei fora. Eu fiz uma limpeza, Senhor. Glória a Jesus. Eu fiz muita coisa, Senhor, para o povo não se corromper, para que o povo venha te adorar em espírito e em verdade. No caso foi isso que Ezequias estava falando para Deus. Ezequias, ele estava falando isso, irmão, através do choro. Você não louva aqui, glória a Jesus, que tem lágrimas, que é frase para o Senhor? Nós choramos, irmão, e o Senhor lê aquilo que está caindo dos nossos olhos. Irmão, nós pensa, irmão, e o Senhor já está lá, louvado seja Deus, observando o que nós está pensando. Glória a Jesus, esperando, muitas das vezes, uma atitude minha e tua. Louvado seja Deus. Aí Ezequias vira e fala: ô Senhor, eu sei que o Senhor se lembra de tudo, Pai, mas eu vou te lembrar, Pai. Lembra, Pai, eu andei diante de Ti reto. Eu fiz o que Te agradava, Senhor. Louvado seja Deus. Nós temos o que, irmão, para falar para Deus? Senhor, eu vim no circo de oração, Senhor. Ô Jesus, eu venho todo dia no culto. Louvado seja Deus. Senhor, de madrugada eu oro em casa, Senhor. Louvado seja Deus. Senhor, Jesus, eu vou ali fazer isso e isso. O que é isso, irmão? Para aquilo que o Senhor fez para nós. Quem tem coragem aí de dar um filho aí para morrer no meu lugar? Ninguém. Ninguém tem coragem de dar um filho para morrer no lugar do outro. É por isso que Deus não pede isso de você. Por isso que Deus não pede isso de você, para que você dê um filho num lugar, para morrer no lugar do outro, porque sabe que você não vai dar. Ele não pede, irmão, aquilo que eu e você não consegue fazer. Ele vai pedir aquilo que eu e você consegue fazer. Ah, eu não consigo. Você consegue, irmão. Consegue, irmão. Louvado seja Deus. Eu tenho certeza, irmão, você consegue. Glória a Jesus. Aquilo que o Senhor pediu para você fazer, faça, que Ele vai te ajudar e você consegue. Depois você vai estar contando o hino da vitória. Louvado seja Deus. Então, irmão, louvado seja Deus. Ezequias ali: Senhor, eu andei diante de Ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que Te era reto aos Teus olhos. E chorou ainda, chorou. Oh, meu Pai, me ajuda. Louvado seja Deus. Na mesma hora, irmão, o Senhor respondeu o choro de Ezequias. Irmão, louvado seja Deus, presta atenção. Muitas das vezes, eu e você, nós fica assim: ô Jesus, por que o Senhor não atende a minha petição? Porque a gente não está reto diante dos olhos dele. Tem alguma coisa que está aí pedindo. Porque quando Ezequias chorou, quando Ezequias se humilhou, quando Ezequias falou que andou reto, na verdade, com o coração, e fiz o que era aos teus olhos perfeito, na mesma hora Ezequias recebeu a bênção dele. A palavra do Senhor vem falar que Isaías, ele não tinha nem saído da porta, glória a Jesus, do palácio ali, dos muros, não tinha saído nem para fora do palácio. A voz do Senhor voltou a Isaías. Glória a Jesus. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. O pai de Ezequias, Davi, ele deixou um pouco Jerusalém, a banda voou. Foi aí que o povo começou a fazer altares. Quando Ezequias tomou o reinado, que Davi morreu e Ezequias assumiu, aí ele mandou: não, derruba tudo, limpa, vai limpando, eu não quero nada disso, eu quero o Deus que tudo pode. Glória a Jesus. E fala: ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, o Senhor está vendo a tua oração, o Senhor está acompanhando as tuas lágrimas. Louvado seja Deus.
O Senhor está escutando, irmão, a tua petição. Glória a Jesus. A gente muitas das vezes tem que se examinar, olhar por dentro e por fora e ver se nós estamos errando ou estamos em falta ao Senhor em algo, que aquilo que nós tanto pede não está nos alcançando, aquilo que a gente tanto clama não está chegando até nós. Tem algo, irmão, louvado seja Deus, nós temos que nos observar. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmão, louvado seja Deus. Ezequias, ele voltou e diz: e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, e ti esta cidade, e edificar esta cidade. Louvado seja Deus. Ele livrou, irmão, Ezequias do rei da Assíria, que ia destruir. Irmão, glória a Jesus. Vamos colocar assim, só para nós termos uma ideia. O povo ali que estava dentro de Jerusalém, vamos colocar que era uns 100 ali, uns 100. Uns 100 ali, sabe? Um exemplo. Tinha uns 100. Aí o povo do rei da Síria, que ia invadir Jerusalém para tomar, eram uns 1000. Como é que o povo ficava, irmão, ali dentro? Nós vamos morrer tudo. Eles vão entrar aqui e vamos aniquilar tudo. Louvado seja Deus. Mas tinha gente que estava ali com o coração aberto ao Senhor, orando e pedindo: ajuda, Jesus. Ajuda, Deus. Deus de Davi. Glória a Deus. Então, irmão, a palavra do Senhor vem falar. Ezequias, ele chorou, pediu, clamou. Na mesma da hora, Ezequias tinha, glória a Jesus, algo ali para apresentar para o Senhor, o que ele fez ali, para somar, louvado seja Deus, para que hoje nós estejamos falando dele aqui, na palavra do Senhor. O que aconteceu naquele tempo que o Senhor fez, que os livrou, louvado seja Deus. Então, irmão, muitas das vezes, louvado seja Deus, o Senhor está querendo que nós faça mais para Ele. Cada vez que nós oramos ao Senhor, nós estamos se aproximando dEle. Cada vez que nós jejuamos, nós estamos se aproximando do Senhor. Louvado seja Deus. Eu vi uma pessoa falando, uma rápida assim, que ao você conseguir orar 2 horas direto, aí você começa a ter acesso a Deus. Aí começa a acessar. Mas menos que isso, irmão, os demônios estão lá atrapalhando. Glória a Jesus. Os demônios estão lá tentando te fazer parar. E faz. Louvado seja Deus. E faz nós parar de orar, irmão. Porque muitas das vezes nós se ajoelha, só faz assim. E se levanta. Obrigado, Jesus. Louvado seja Deus. É dessa maneira, irmão. Louvado seja Deus. Eu não vejo assim na cara de vocês nenhum orando. Glória a Jesus. Mas o pouco que nós ora é pouco. Nós pode e consegue orar mais. Louvado seja Deus. Cada vez que nós vamos aumentando 1 minuto de oração, vai passando ali, louvado seja Deus, o tempo, e a gente nem percebe. Agora, para começar a chegar e aumentar a oração, é um processo, irmão, porque Satanás não quer que você tenha acesso às coisas de Deus, que Ele abre assim o teu pensamento, teu entendimento de uma maneira, irmão, louvado seja Deus, que você vai olhar e vai falar: como que eu não vi isso? Como que eu não percebi isso? Louvado seja Deus. É o acesso a Deus através da oração. Então, irmão, louvado seja Deus, e fala: glória a Jesus. Veio e disse a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus do teu pai, Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos mais. Louvado seja Deus. Ezequias, ele estava para morrer, e o Senhor fez uma promessa ali para ele. Glória a Jesus. Praticamente selou assim: ó, Ezequias, se você continuar sendo do jeito que você falou na tua oração, reto, com o coração, louvado seja Deus, voltado a mim, eu te acrescento mais 15 anos de vida. Louvado seja Deus.
Você está entendendo, irmão? Glória a Jesus. Muitas das vezes, irmão, louvado seja Deus, a gente não recebe aquilo que o Senhor nos dá porque a gente quer de qualquer maneira. A gente fala, ô Senhor, aí eu estou pedindo, o Senhor não vai dar? Louvado seja Deus. Quem somos nós, irmão? Quem somos nós para falar, Senhor, eu estou pedindo, o Senhor não me atende? Quem somos nós, irmãos? Nós temos que falar, Senhor, se a tua misericórdia me alcançar, me ajuda, Senhor, nessa dificuldade. Se a tua misericórdia, Jesus, eu creio que é grande, estou aqui, Pai, me ajuda. Louvado seja Deus. Assim fez Ezequias. Ele pediu ajuda de Deus, ele falou, louvado seja Deus. Senhor, eu fiz tudo que te agrada, me ajuda, Pai. Tira, louvado seja Deus, essa enfermidade de mim. Me cura, Senhor. Louvado seja Deus. E ali, glória a Jesus, a palavra do Senhor voltou para o povo, para Ezequias, para que ele vinha fazer ali um remédio de pasta de figo. Ali veio, faz um remédio de pasta de figo e põe na enfermidade que você vai ser sarado. Louvado seja Deus. Veja bem, irmão, louvado seja Deus. Ezequias ali, ele sempre estava orando ao nosso Deus, fez o que agradava ao Senhor. Por isso é que ele teve, glória a Jesus, ali na sua oração, pediu para que o Senhor lembrasse do que ele fez. E nós, irmãos, o que nós estamos fazendo para Deus? Glória a Jesus, eu vou abrir o culto. Abrir um culto, irmão. Glória a Jesus, glória a Deus pelos irmãos que abrem culto. Glória a Jesus, mas nós podemos fazer mais, irmão, para o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Nós podemos fazer muito mais, irmão, que o Senhor está sempre conosco, nos ajudando. Nós podemos, irmão, fazer muitas mais coisas para que o Senhor olhe e fale. Louvado seja Deus. Verdadeiramente ali é um servo meu. Verdadeiramente ali é uma serva minha. Não, glória a Jesus. Sempre está ali fazendo aquilo que me agrada. Muitas das vezes cansado, com sono. Muitas das vezes triste, com o coração, pensando em algo familiar, pensando em algo do dia a dia, um problema na rua, um problema no trabalho, um problema ali a qual, louvado seja Deus, você olha e fala, eu não consigo resolver, mas o Senhor está sempre ali olhando para nós. Glória a Jesus. E Ele vai nos ajudar. Basta nós andarmos reto, com o coração assim que nem falou Ezequias. Louvado seja Deus. Em verdade, com o coração perfeito e andar reto aos olhos do Senhor. Que o Senhor, Ele vai sempre estar conosco, nos livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Glória a Jesus. O Senhor vai estar sempre nos ajudando. Eu costumo falar, irmão, se você for fazer uma coisa, se você for fazer uma vez, não deu errado, você pode tentar uma vez, na terceira vez se der errado, para por ali, irmão. Não vá fazer de novo, porque você pode fazer e dar errado. Aí depois vai pedir, Jesus, me ajuda. O Senhor já estava livrando. Louvado seja Deus. Aí você vai tentar, até onde, consegui. Deus me ajudou. Não, Deus estava livrando. Louvado seja Deus. Aí na terceira, quarta vez você consegue fazer e depois dá errado. Dá tudo, mas não era isso. Porque Deus estava livrando e você persistiu naquilo que você queria. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, irmão, louvado seja Deus, Deus está sempre nos livrando, mas nós insistimos em fazer, nós insistimos naquilo que depois nós vai chorar, nós vai clamar ao Senhor e falar, Senhor, não era isso. Glória a Jesus. Mas aí é tarde, não tem como voltar atrás. Glória a Jesus. Porque o que eu e você escreve agora, louvado seja Deus, muitas das vezes vai acontecer para frente. Ezequias, ele fez, irmão, no passado, coisas que o Senhor se agradou dele ali, viu que ele andou reto. Glória a Jesus. E quando ele precisou de pedir ao Senhor um livramento, a qual o povo dele ali ia morrer pelo rei da Síria, iam tomar eles cativo, e o rei ainda mandou um ali, chefe do exército,
para enganar o povo tremeu ainda mais, com medo, louvado seja Deus, porque com medo de morrer, né, irmão? Quem nesse mundo aí não tem medo de morrer, irmão? Muitos têm medo de morrer, louvado seja Deus, se não todos. E ali aquele povo estava com medo de morrer, glória a Jesus, e eles fizeram ali o que fizeram, restituíram o templo, limparam Jerusalém, e daqui a pouco vem uma prova ali, louvado seja Deus. Glória a Jesus, eu creio que o Senhor falou, vou te colocar à prova, Ezequias, quero ver se você está mesmo ligado comigo. E ali Ezequias, ligado com o nosso Deus, foi pedir orientação a Deus, o que ele teria que fazer, louvado seja Deus. Qual a atitude que eles ia ter que tomar? Glória a Jesus. Irmãos, louvado seja Deus, nós não é diferente, irmão. Se eu e você quer tomar alguma atitude em alguma, não importa o motivo que seja, não importa a causa, não importa o que seja. Se você quer tomar uma atitude sobre algo, ora a Deus, irmão. Jejum a Deus, fala com Deus, em oculto, que o Deus do céu que está vendo, Ele vai te responder. Muitas das vezes, irmãos, a gente está passando por alguma coisa, aí vai falar para o irmão fulano, irmão fulana, ora por mim, irmão, porque você não ora, irmão. Glória a Jesus. A palavra do Senhor fala para mim e para ti que o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, eu e você teve livre acesso a Deus. Antes que o véu do templo se rasgasse, nós não tínhamos livre acesso para com Deus. Tinha que ir até o sacerdote. Sacerdote fulano, eu fiz isso. Louvado seja Deus, entra lá, ora a Deus e vê o que ele fala. Aí o sacerdote vai lá, ora a Deus, aí voltava e falava assim: assim diz o Senhor, um bezerrinho bem bonitinho, quando nascer no teu pasto, você vai cuidar dele até certos anos. Depois que passar esse ano, você vai lá, sacrifica ele ao Deus. Aí está pago o teu pecado. Hoje não, irmão. Você e eu temos livre acesso de se ajoelhar e pedir: Senhor, eu estou sofrendo com isso, me ajuda. Só se nós estivermos no pecado, irmão. Ele ouve, mas ele vai estar ali neutro. Ele só vai ouvir. Se nós estivermos no pecado, ele vai ouvir. Agora, se nós estivermos enquadrados na palavra do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Deus, fazendo aquilo que o Senhor está ali sempre aprovando, se orar, ele vai ouvir, irmão. Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor fala que o véu se rasgou. Agora nós temos livre acesso para adorar. Nós temos, irmão, livre acesso para adorar a Deus. Glória a Jesus. Então o Senhor ouviu a oração de Ezequias e viu aquilo que ele estava precisando e mandou o socorro. Mandou um anjo e matou um monte de soldados do rei da Assíria. Louvado seja Deus. E ali o rei da Síria viu que o Deus de Israel, glória a Jesus, o Deus que estava com ele era maior do que todos os outros deuses a qual eles ali, glória a Jesus, derrubaram e mataram e tomaram cativo todos aqueles que ali eles pegaram das outras cidades vizinhas de Jerusalém. Glória a Jesus. E se nós tivermos, irmãos, sempre com o Senhor, Ele vai estar sempre conosco, nos ajudando. Mas o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Por isso que tem pessoas que falam, tem oração que não passa do teto. Glória a Jesus. Porque Deus não está ouvindo, mas não vai atender aquela oração. Glória a Jesus. Então, irmão, vamos ficar sempre atento à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor sempre está nos orientando, aquilo que o Senhor sempre está nos ajudando, louvado seja Deus, para que nós estejamos sempre ligados com o nosso Senhor.
Irmão, sabemos que não é fácil. Sabemos que não é fácil. Servir ao Senhor não é fácil. Mas nós temos que ir até o fim. Porque quando nós passarmos dessa terra para melhor, é ali que nós vamos ter o nosso descanso. É ali, irmão, que nós vamos receber o nosso galardão. A palavra do Senhor fala, louvado seja Deus, que nesse mundo tereis aflição. Mas Ele fala também para ter bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Louvado seja Deus. Então tem de bom ânimo, meu irmão. Tem de bom ânimo, minha irmã. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele vai estar sempre conosco, nos ajudando. Glória a Jesus. Aqui, irmão, louvado seja Deus, não adianta, irmão, nada vai ficar bom. Nós vamos ter os nossos dias de alegria. Nós vamos ter o nosso dia, louvado seja Deus, de se alegrar sim. Mas tem dia de tristeza, dia de choro, dia de angústia, tem também. Louvado seja Deus. Mas o Senhor vai estar sempre conosco, nos ajudando. Tudo isso vai passar, irmão, quando nós estivermos lá na glória com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí tudo aqui passa. Louvado seja Deus. Tudo aqui se acaba. Enquanto nós estivermos aqui, louvado seja Deus, nós vamos estar sempre, glória a Jesus, sendo alvos do diabo, para entristecer a nossa alma, para que nós desistamos da caminhada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Palmas que louvam o Senhor da glória. Maravilhoso, eterno e verdadeiro Pai. Neste momento de oração, Jesus querido, eu te peço, Senhor, guarda a vida de cada um, Jesus amado. Que eles venham, Jesus querido, cada dia mais e mais, Senhor, fazer aquilo que te agrada a Deus. Cobre com o teu sangue. Fortalece, Jesus querido, da sabedoria na tua palavra, meu Deus. Dá entendimento, Jesus amado. Ô Senhor da glória. Aquilo, Jesus querido, que eles tanto te pedem, Senhor. Jesus, atende o clamor, atende a petição, visita o lar, visita as cadeias, os hospitais, as casas de recuperação, aqueles que não têm onde morar, não têm o que comer, não têm o que vestir, Senhor, visita cada um deles, Pai, aonde nós não pode ir, Jesus querido, que o Senhor vai, Senhor, e dá a cura divina, abençoa os irmãos e irmãs, cada um leva em paz, em nome de Jesus, amém? Vamos despedir? A paz do Senhor Jesus,